Olá, seja bem-vindo ao meu canal, ao Au Pair Mentoria. Eu sou Patrícia, né, e quero estar aqui nesses vídeos te ajudando a viver o seu sonho de morar fora, de morar no exterior. Para ser mais específico, de morar na Europa, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história nesse vídeo para você e também vou te ajudar a perceber se esse intercâmbio de au pair, ele é o intercâmbio ideal para você, né? Não é todo mundo que vai se encaixar aí e vai aproveitar da melhor forma esse intercâmbio. Mas vamos lá, deixa eu falar um pouquinho sobre mim. Desde criança, né, eu sempre falei que eu ia morar em Paris, eu nem sabia, gente, o que era Paris, só a Torre Eiffel e pronto. E na minha família, assim, não tinha ninguém que tivesse ido morar fora, nem que tivesse esses sonhos. Minha família é muito empreendedora, é de negócios, mas nunca foi de morar fora, não. Sempre se estabeleceu muito bem aqui no Brasil. E eu não, né? Desde pequenininha falando que ia morar em Paris. Depois eu comecei com a história de que ia estudar relações exteriores, né? Então eu sempre tive esse pensamento voltado para outro país, para morar fora. E era apaixonada, assim, sempre fui muito apaixonada pela Europa. Nem tanto pelos Estados Unidos, né? Quando a gente fala de programa de au pair, muitas vezes a gente já pensa nos Estados Unidos, mas eu sempre quis morar na Europa. E aí acabou que eu fui adiando esse sonho, né, de realizar esse sonho por falta de condições financeiras, porque eu tive um relacionamento também que acabou me fazendo, né, protelar sobre isso. E houve então em 2016 a oportunidade de eu ir passar o período de turista com uma amiga minha de infância. Ela já estava morando na Finlândia, numa ilha da Finlândia, e me convidou e aí eu fui pra lá e foi a minha primeira experiência fora do país, né? E eu achei incrível, foi mais do que eu esperava, assim, o lugar, tudo. Era como um sonho, né? Sempre que eu tô fora, eu acho que eu tô vivendo um sonho. Eu conto sempre falar sobre isso com vocês, que parece que a gente só vive, que a gente tá pisando nos filmes ou pisando na história, né? Como quando eu fui pra Roma. Mas isso é uma outra história, né? Então, eu passei os 3 meses lá, eu amei, né? E lá também aconteceu algo muito importante na minha vida, que foi porque eu me converti, né? E aceitei Jesus lá e fui batizada lá na Finlândia. E aí eu vim com a palavra de Deus, voltei para o Brasil com a palavra de Deus de que eu iria morar na Europa. Então eu comecei aqui, quando eu voltei, né, desse tempo lá de férias, eu comecei a pesquisar sobre as formas de morar fora. E eu não estava com dinheiro, eu estava desempregada, minha família também não estava passando por uma situação muito boa. Então, assim, eu tinha que procurar uma forma praticamente de graça, né, de ir morar na Europa. E foi aí que essa minha mesma amiga, ela me sugeriu au pair, a gente começou a procurar juntas e é uma longa história, tem um testemunho aí sobre isso, mas eu vou resumir aqui pra vocês. Eu consegui uma família na Noruega, né, que era um lugar assim que eu nem imaginava, mas Deus quis que fosse assim. E aí eu passei 2 anos na Noruega, foi incrível, assim, teve, claro, a gente vai falar também sobre o lado ruim do au pair, tá, que não é um conto de fadas, mas assim, para o que eu pretendia naquele momento foi bom, sim, porque o meu objetivo quando eu fui a primeira vez como au pair era conhecer outros países. Então, assim, o primeiro país que eu conheci foi aquele que eu falava quando era criancinha, né? Que eu ia para Paris e eu realmente fui. Foi o primeiro país que eu fui. E eu viajei sozinha, então vou dar muitas dicas a vocês de como viajar sozinha pela Europa, que é super tranquilo, que é muito legal. Você vai se conhecer assim de uma forma incrível, sabe? É um autoconhecimento muito grande que esse programa traz. E aí, no fim das contas, então, nesse período aí, na Noruega, que o meu objetivo era viajar e conhecer outros países, eu conheci 7 países, né? Então, eu voltei pra cá em meio à pandemia. E aí, durante esse período de pandemia, eu fiquei no Brasil até que eu retornei para a Suécia dessa vez e passei agora, acabei de voltar, faz 2 semanas que eu cheguei, de mais um período de au pair, dessa vez na Suécia, né? Então, assim, eu tenho aí bastante bagagem para contar para vocês, para compartilhar, para mentorar, para auxiliar vocês que querem morar fora com baixo custo, né? Como eu disse, eu não tinha dinheiro, né? Eu estava desempregada, minha família também não tinha dinheiro. E claro que eu confio muito em Deus, né? Mas é perceptível que esse programa é um programa que é muito mais barato do que os outros, né? Como programas de estudo, estudo e trabalho, que a gente sabe que tem
outros vistos, né, acessíveis também, mas não tão acessíveis quanto o au pair. Então, por exemplo, para a Noruega eu não paguei pela minha passagem, eu não paguei pelo meu visto. As minhas despesas praticamente foram despesas pessoais, de coisas que eu queria levar, né, e de ir até o consulado. Esse gasto eu tive que fazer, mas foi só isso. Então, podemos dizer assim que com mais ou menos R$ 2.000 eu fui passar 2 anos na Noruega, né? Então, é um programa que dá e que é acessível e que dá para você realizar o seu sonho de morar fora. Claro que tem os prós e contras, né? E aí, agora que você entendeu um pouquinho da minha história, que eu não quero que seja um vídeo muito comprido, eu quero fazer essa pergunta para você. Será que o programa de au pair é para você? Por que eu digo isso? Porque a gente, muitas vezes, assim como eu, a gente vai numa ilusão de que vai ser um mar de rosas, um sonho. E pode ser, se a gente tiver com a mente e o emocional muito equilibrado, muito fortalecido, tá? Por quê? Porque você vai sair do seu país. Muitas vezes, se você for como eu, você vai sair sem o inglês, tá? Eu não sabia inglês, mas a mãe da família que eu fui, ela falava português. Então não foi uma loucura total, tá, gente? Não aconselho ir zero inglês, tá? Mas é possível ir também. Deu certo pra mim, pode dar pra você, mas você tem que tomar esses cuidados e saber que tudo tem o lado bom e o lado ruim. Qual é o lado ruim do au pair? Que às vezes a gente não fala. Por mais que você goste de crianças, você vai ter uma imersão não só na cultura, mas na vida, na rotina de uma família que não é sua, que não tem os mesmos costumes que o seu e da qual que mesmo que eles te incluam como parte da família, você nunca vai ser realmente 100% parte da família. Seu tempo ali tem prazo de validade para acabar, né? Então a gente tem que estar com a mente assim, um emocional muito bom. Eu digo isso porque eu sofri muito nessa questão e eu tô compartilhando para que você não passe pelo mesmo. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, mas hoje eu quero fazer um resumão geralzão para você ver que tem um lado bom e tem um lado ruim, e aí você pesa as duas coisas e resolve se esse é o programa de intercâmbio, né, ideal para você. Então, antes de mais nada, né, porque eu já comecei me enrolando toda aqui, mas o programa de au pair, né, é um intercâmbio em que você vai morar com uma família do país que você escolheu. Lá você vai aprender o idioma do país, né, você vai ter que ajudar eles cuidando dos filhos deles ali por mais ou menos 25 horas semanais. Vai cuidar também, vai, na maioria das vezes, ajudar com a limpeza da casa, com a organização das coisas das crianças. Então, você vai ter outras rotinas, né, outras atividades além de estar com as crianças. Você vai morar com eles. Então, a convivência é um aspecto que pode ser bem complicado, né? Porque se a gente tem problemas com a convivência com os nossos pais, os nossos familiares que a gente cresceu junto, gente, imagina com uma família que a gente nem conhece, com uma cultura completamente diferente. Então, esse atrito às vezes vai acontecer. É uma coisa que acontece muito durante o au pair, você se sentir muito mal por estar sempre no ambiente de trabalho. Porque, querendo ou não, você mora no trabalho, né? Ainda que eles sigam as regras certinhas ali de 25 horas semanais, você mora no trabalho. Além disso, a gente também tem que falar sobre a questão emocional. Por quê? Não só a questão da convivência com a outra família, que a convivência já é algo difícil, mas também a questão de que você está iniciando a sua vida do zero, né? Quando você vai fazer esse intercâmbio. Então, você vai para um outro país, do qual você não domina o idioma, você não tem amigos, né? Você tá indo morar na casa de estranhos, você não tem família para te dar suporte lá nenhum, é você por você, e se você tem fé como eu, é você e Deus. Então, tá tranquilo, mas tem as adversidades aí emocionais, né? Você pode sentir muita solidão no início, você pode aí ter alguns problemas para se adaptar também ao clima, né? A cultura, a comida. Então, tem várias coisas aí que podem chocar bastante você. Então, o que eu sugiro esse programa é para quem tem a mente aberta e está forte o suficiente para encarar as diversidades, sabe? Eu costumo dizer que, na verdade, esse programa é para quem é muito ousado. Você precisa ser bastante ousado e corajoso para ser au pair, porque não vai ser um período 100% fácil. Como tudo na vida, tem seus prós e contras. O que eu quero fazer com esse vídeo é que você entenda que
não é o conto de fadas, mas também é uma oportunidade muito boa, que se você quer morar fora, você deveria agarrar. Então me diz, esse intercâmbio de au pair é para você? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber. Nos próximos vídeos eu vou te contar como ser au pair na Suécia e como ser au pair na Europa também, de uma forma geral, já que, apesar de eu ter sido au pair somente na Noruega e na Suécia, eu conheço meninas que foram au pairs em vários outros países e eu também tive que estudar aí, né, o processo de au pair em outros países por conta que eu ainda não tinha definido qual país que eu ia. Então procurei e me inteirei sobre vários processos, tá bom? É isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!